Segurança e cidadania. Oferecimento: Fátima, compromisso com a sustentabilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Ende Tractebel Energia. Olá, está no ar o programa Segurança e Cidadania. Confira nossa programação de hoje. Última semana para o cadastramento biométrico em vários municípios catarinenses. Veja o que muda com a nova forma de identificação do eleitor na votação. Na agenda do meio ambiente, saiba como funciona a ouvidoria da Fundação do Meio Ambiente e ainda as dicas de uma especialista para as grávidas sobre o Zika vírus. Tudo isso você acompanha agora no Segurança e Cidadania. Os eleitores de Florianópolis, São José, Palhoça, Joinville e Blumenau, que ainda não fizeram o recadastramento biométrico, têm apenas uma semana para se regularizarem. Nossa equipe foi ao posto de atendimento em Florianópolis e mostra como é o processo, o que acontece com aqueles que não fizerem o recadastramento e o que muda nas próximas eleições. Olha só. A menos de 10 dias do final do período de cadastramento biométrico de eleitores dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau e Joinville, o movimento aumentou. Isso porque quem não fizer o cadastro até o dia 22 de março terá seu título de eleitor cancelado, não poderá votar nas próximas eleições e perde diversos direitos. A Receita Federal está fazendo um batimento com os dados da Justiça Eleitoral. Os dados que o eleitor tem lá e tem aqui na Justiça Eleitoral estão sendo verificados e quando o título é cancelado, a Receita está suspendendo o CPF. Por conta disso, ficam bloqueadas contas bancárias, benefícios do governo federal e tudo mais. A biometria já começa a valer nas próximas eleições. O novo sistema de identificação deve tornar a votação mais segura. A votação em si não muda. O que muda com o cadastramento biométrico é a forma que o eleitor se identifica. Antes do cadastramento, como funcionava? O eleitor levava um documento oficial com foto, era procurado o seu nome no caderno de votação, o mesário ia digitar o número do título e tudo mais. A partir do momento que ele já tem o cadastramento biométrico, ele vai colocar a digital sobre o leitor da urna, do terminal do mesário, e o próprio terminal vai fazer a identificação do eleitor, ele vai dizer quem é aquele eleitor. Isso evita uma série de fraudes, né? Porque é sabido algumas situações em que o eleitor falece antes do pleito, né? Isso período que não é hábil para que a gente registre nos cadernos de votação ou na urna. Então, esse tipo de situação é que vai ser evitada. O prazo para o cadastramento é dia 22 de março. Nos dias 19 e 20 serão realizados plantões de atendimento em todos os municípios que estão fazendo o cadastramento biométrico. É muito fácil, basta levar carteira de identidade oficial com foto e comprovante de residência a um posto de atendimento do seu município. Os postos em Florianópolis, por exemplo, estão recebendo mais de 1.000 eleitores por dia e os agendamentos já não são mais possíveis. Mesmo tendo que esperar, o atendimento é rápido, não demora mais que 10 minutos. E o eleitor já sai de lá com o título novo nas mãos. Foi bem rápido, até esperava que ia ter muita fila e tal. O pessoal está de parabéns, pelo menos aqui nesse atendimento foi muito rápido mesmo. Estou bem feliz. A Bernadette acabou deixando para a última hora, mas quis garantir o direito dela de votar nas próximas eleições. Eu sei que as pessoas não podem participar de concurso público, até o CPF, de repente abrir uma conta bancária, né? Até onde eu sei, parece que isso prejudica um pouquinho, né? E também acho que é bom a gente exercer a nossa cidadania, né? Fazer a coisa certa, votar, nem sempre a gente talvez até acerta nas nossas escolhas, mas pelo menos exercer a nossa cidadania eu acho que é importante. Olha, eu acho que todo brasileiro tem que mostrar, né, que é brasileiro, que tem que votar. Certo ou errado, a gente tem que cumprir com o nosso dever, né? Vá até um posto de atendimento com sua carteira de identidade e comprovante de residência. Lembre-se que o seu voto é muito importante. Se deixar de fazer o cadastramento, não poderá votar. No próximo bloco tem a agenda do meio ambiente. Vamos mostrar como funciona a ouvidoria da Fundação do Meio Ambiente. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um BB Seguro Alto. Confira as principais vantagens.
Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. BB Seguro Alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade, a Ju. Começou bem o garoto. Opa. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele tá preso. E não é a primeira vez, hein? Biomas SC. Boa parte das riquezas naturais de Santa Catarina é encontrada no Parque Estadual Rio Canoas, em Campos Novos, que é administrado pela Fátima, Fundação do Meio Ambiente do Estado. Além de proteger a floresta da araucária, a área também serve de abrigo para o xaxim e animais como urubu-rei, pica-pau, gato do mato e alguns veados. A paisagem é formada por paredões rochosos e cânions, onde nascem araucárias, samambaias e até o cactus. O Parque Estadual Rio Canoas é um centro de pesquisas científicas e uma ótima opção de lazer. Na sede há um espaço de visitação pública com exposições, folhetos educativos, fotos e animais conservados. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. O trabalho do policial é muito desgastante e exige longos períodos de pé. Para os policiais que trabalham no ostensivo ou sentado, para os que trabalham com vídeo monitoramento ou em funções administrativas. Mas não é só no trabalho policial que há desgaste. Outras profissões exigem longas jornadas em posições desconfortáveis. E as tarefas domésticas também exigem muito de nosso corpo. Você sabia que a dor nas costas pode ser causada por má postura? Veja as dicas do especialista para prevenir este problema. O subtenente Piccoli se aposentou em 2013, mas desde 2000 já sente dor nas costas. A dor começa na lombar e irradia para a perna. Foi por meio de uma ressonância que ele descobriu a causa do problema, uma hérnia de disco. Nos últimos anos de serviço, o subtenente trabalhou em funções administrativas e, segundo ele, a falta de atenção e preocupação com a postura no trabalho contribuiu para agravar o problema. Eu trabalhei um bom tempo na parte administrativa, com computador, digitação, e às vezes, pela necessidade do trabalho, a gente permanecia muito tempo numa mesma posição, sentado. E eu percebo que no final do dia, principalmente na região dos ombros e pescoço, eu quando chegava em casa, né, percebia os músculos muito contraídos, muito tensos. E, de repente, se tivesse um conhecimento melhor e tivesse feito alguns alongamentos, relaxamentos, alguns exercícios, eu poderia até, de repente, ter evitado. Não digo que sentado, quando eu estava trabalhando, foi o que definiu o problema na coluna, mas contribuiu. Mesmo sabendo do problema desde 2000, foi este ano que a dor incomodou tanto que Piccoli decidiu buscar ajuda especializada. Desde outubro, ele passa por um tratamento com macas de tração que tem o objetivo de abrir espaço entre as vértebras e recolocar o disco em seu lugar. Hoje em dia, usa-se uma tecnologia bem avançada para ganhar um espaço entre os discos, entre as vértebras, aumentando a reidratação do disco. O que isso faz? Que o disco volte para o lugar dele e pare de tocar no nervo, que é onde estava gerando todo esse desconforto. Então, esse tratamento, ele une alguns métodos que a gente chama de fisioterapia manual. Eu utilizo muito a linha da osteopatia, a mesa de tração eletrônica, a mesa de flexão dinâmica. Além do tratamento com a maca de tração, o fisioterapeuta recomendou exercícios de fortalecimento da região abdominal e lombar e passou uma cartilha com posturas corretas para evitar lesões na coluna. Para o policial militar, a dor veio hoje, pois faltou cuidado no passado e por isso dá a dica.
E, para o momento, eu acredito que, eu penso assim, vejo até, né, os sintomas do meu corpo, que está contribuindo, está resolvendo. Só que esses exercícios, essa postura, essa atitude, essa filosofia nova, eu tenho que levar comigo para sempre. E até com uma orientação, né, para os jovens e policiais que trabalham tanto no policiamento ostensivo, em viaturas, o fato de permanecer muito tempo sentado numa viatura, muito tempo em pé, ou no administrativo muito tempo sentado, a pessoa ela tem que mudar a posição e ter alguns procedimentos. Sem dúvida, a melhor forma de evitar a dor nas costas é prevenindo problemas como a hérnia de disco. Olha as orientações do especialista. Então, vamos dar o exemplo de uma pessoa que trabalha muito tempo sentada. O ideal seria essa pessoa, a cada 1h30, 2 horas, levantar, ir no banheiro, ficar 5 minutos caminhando na sua sala de trabalho, enfim, movimentar as estruturas de membros superiores e de membros inferiores. São as atividades mais simples que, se forem feitas com a postura errada, podem resultar em incomodação no futuro. Como levantar da cama, por exemplo. O subtenente Piccoli mostra o jeito certo, virando de lado e apoiando os 2 braços para conseguir levantar. Sentar na cadeira do trabalho também não pode ser de qualquer jeito. O ideal é manter os 2 pés no chão e sentar com a coluna reta, tentando não se inclinar para alcançar o computador. Melhor ainda se a cadeira tiver apoio para os braços. A tela do computador deve ficar na altura dos olhos. E olha só, um dos vilões da coluna é o telefone celular. Seria ficar com essa altura, o cotovelo apoiado e o celular também na altura dos olhos. Isso aqui seria perfeito, seria ideal manter essa postura. Por quê? Porque o celular, o tablet hoje, são grandes vilões de problemas cervicais, como uma hérnia de disco. Essa curvatura aumenta muito a pressão intradiscal e isso gera um deslocamento do disco tocando na raiz nervosa. Então, manter a cervical na posição correta é a melhor prevenção para um problema futuro. Uma cartilha completa com posturas para atividades domésticas, lazer e trabalho está disponível na internet, assim como alguns exercícios de fortalecimento e alongamentos que podem ajudar a amenizar a dor nas costas. Se você ainda não sofre do problema, dá tempo para reeducar sua postura e evitar problemas mais graves. Você sabia que uma das formas de você ajudar a salvar o meio ambiente é fiscalizando? Todo cidadão pode ajudar no trabalho da Fundação do Meio Ambiente. A Fátima recebe denúncias pela ouvidoria, seja pelo site ou pelo telefone. Agora o atendimento está sendo feito também presencialmente nos escritórios espalhados pelo estado. Veja na agenda do Meio Ambiente de hoje como funciona a ouvidoria da Fátima. Em 2015, a Fundação do Meio Ambiente recebeu 852 denúncias de crimes e irregularidades ambientais por meio da ouvidoria do Estado. No mesmo ano, 832 denúncias foram respondidas pela Fátima. A ouvidora da Fátima destaca a importância das denúncias para o trabalho da Fundação. A Fátima é um órgão que ele está extremamente preocupado com a preservação ambiental, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue atender a tanta demanda, não consegue estar em vários locais ao mesmo tempo, né? E, por isso, precisa muito do apoio do cidadão, que hoje ele é uma extensão da equipe técnica da Fátima, né? Onde a gente consegue, por meio do cidadão, verificar um número significativo de crimes ambientais, de irregularidades, para, então, poder verificar a veracidade do fato. É possível encaminhar denúncias, além de pedir informações, registrar críticas, sugestões e elogios por meio da Ouvidoria Geral do Estado. Pelo site ouvidoria.sc.gov.br, você deve escolher a opção Novo Atendimento. Você pode preencher o formulário de forma anônima, escolher se identificar ou pedir para que seus dados sejam mantidos em sigilo. Então, é só preencher as informações solicitadas. É possível, inclusive, anexar fotos ao conteúdo.
Os que não têm acesso à internet ou preferem o telefone, o número é 0800 644 8500. Ouvidoria da Fátima, boa tarde. Sim, nós temos os seguintes procedimentos. Você pode ligar no 0800 644 8500 ou pelo site da Ouvidoria Geral, que seria o www.ouvidoria.sc.gov.br, e agora também pode ser presencial ou em Florianópolis, né? Na Rua Trajano, número 81, ou nas coordenadorias regionais, que você vai receber uma chave de consulta, um número de atendimento e poderá acompanhar a sua demanda pelo site de 20 dias. Então, tá bom. Isso, é esse o procedimento correto, tá certo? Seja pelo site ou telefone, a sua demanda será registrada na Ouvidoria Geral do Estado. O cidadão ele realiza a denúncia tanto pelo 0800 quanto pelo sistema, e a Ouvidoria Geral encaminha para a SDS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. A SDS encaminha para a Fátima, que faz o redirecionamento aos setores e às coordenadorias regionais. Como a Fátima recebe uma quantidade de denúncia significativa, muitas vezes a gente pede apoio da Polícia Militar Ambiental, a gente pede apoio de órgãos municipais, né? Então, a Fátima faz o encaminhamento da demanda recebida, pedindo, então, esse apoio para que outros órgãos consigam nos ajudar, nos auxiliar na verificação das demandas, né? O prazo legal de resposta é de 20 dias. A ouvidoria não aceita resposta padrão, uma garantia de que cada demanda é analisada individualmente e direcionada para o encaminhamento específico. Para quem prefere o atendimento presencial, recentemente a Fundação do Meio Ambiente passou a receber denúncias também pelos 17 escritórios espalhados pelo estado. Aqui, o funcionário recebe a denúncia e cadastra no sistema da ouvidoria. O encaminhamento é o mesmo dado para as outras denúncias recebidas pelo telefone ou pelo site. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual a sua denúncia? O cidadão, quando ele entra no sistema da ouvidoria, ou mesmo quando ele liga para fazer as denúncias, ele recebe um número de atendimento e uma chave de consulta, onde ele acompanha como é que a Fátima procede. Depois dos fiscais irem até o local e verificarem realmente o que está acontecendo, eles encaminham um relatório de fiscalização, informando todo o procedimento, todas as medidas adotadas quando de um crime ambiental ou uma irregularidade, e nós respondemos à Ouvidoria Geral, que coloca no sistema, e por meio desse atendimento e essa chave de consulta, o cidadão consegue verificar o retorno da Fátima com relação à demanda dele. O atendimento presencial atende uma recomendação do Ministério Público. Os escritórios estão abertos para receber a população nos seguintes municípios: Florianópolis, na Rua Trajano, número 81, bairro Centro. Blumenau, na Rua Brasvanca, número 238, no bairro Vila Nova. Caçador, na Rua Carlos Coelho de Souza, número 120. Canoinhas, na Rua Pastor Jorge Weiger, número 580. Chapecó, na Travessa Ilma Rosa de Inês, número 91, no segundo andar. Concórdia, na Travessa Irmã Leopoldina, número 136, no bairro Centro. Criciúma, na Rua Melvin Jones, número 123, no bairro Comerciário. Itajaí, na Rua Modesto Fernandes Vieira, número 1, na Sala 1, no bairro Dom Bosco. Joinville, na Rua do Príncipe, número 330, no 10º andar. Lages, na Rua Otacílio Vieira da Costa, número 412. Jaraguá do Sul, na Rua Tufi Massude, número 155. Joaçaba, na Rua Minas Gerais, número 13, no 1º andar. Mafra, na Rua Tenente Ari Rauen, número 541. Em Rio do Sul, na Rua Rocha Pombo, número 108, no bairro Eugênio Schneider. São Miguel do Oeste, na Rua Santos Dumont, número 134. E em Tubarão, na Rua Padre Bernardo Freuser, número 227, no bairro Centro. A Fátima recebe denúncias pelo site ouvidoria.sc.gov.br ou pelo telefone 0800 644 8500. Os endereços dos escritórios estão no site da Fátima. Colabore, só assim teremos um mundo melhor. Depois do intervalo, veja as dicas de um especialista para as grávidas sobre o Zika vírus. Voltamos já.
Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. Bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade, a Ju. Começou bem o garoto. Opa. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele tá preso. E não é a primeira vez, hein? Biomas SC. Uma fenda arenítica inspirou o nome do Parque Estadual da Serra Furada. Administrado pela Fátima, ele fica na Serra Geral e está ligado geograficamente ao Parque Nacional de São Joaquim. Colinas arredondadas e um relevo acidentado compõem um cenário de grande potencial turístico, onde são encontradas espécies raras de vegetação e mamíferos ameaçados de extinção. O parque preserva inúmeras nascentes de rios locais, que contribuem para a subbacia dos formadores do Rio Tubarão e auxilia em estudos, pesquisas e na criação de alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. O Zika vírus tem virado assunto no Brasil e no mundo pelas diversas condições e doenças neurológicas associadas. Muitos casos de microcefalia relacionados ao Zika foram registrados no Brasil e a preocupação é grande, principalmente entre as gestantes. Conversamos com uma especialista que fala sobre os cuidados importantes na prevenção da doença e o que já se sabe sobre este vírus. Confira as dicas na reportagem. O Zika vírus é uma das doenças mais comentadas dos últimos tempos. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o avanço da doença, que já foi registrada em 31 países e territórios das Américas. A maior preocupação está nas consequências da doença, que no Nordeste do Brasil foi associada a casos de microcefalia. Mesmo que em Santa Catarina ainda não tenham sido registrados casos de Zika, a médica ginecologista e obstetra doutora Luísa Aguiar da Silva já começou a orientar suas pacientes, principalmente as gestantes, sobre a prevenção da doença. A doutora Luísa respondeu algumas dúvidas comuns sobre o tema. Olha só, o Zika vírus é uma doença nova? O Zika vírus é uma doença que a gente já tem comprovação que ele existe, né, há muito tempo. Ele foi diagnosticado a primeira vez em 1947. E nas Américas ele veio em 2014. Em 2015 a gente teve o primeiro caso no Brasil. Na verdade, todo esse problema de saúde pública veio à tona não por causa do Zika vírus em si, mas por causa do Zika vírus na gestação, porque a gente começou a perceber alguns casos de microcefalia. E foram esses casos de microcefalia que levantaram toda essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, em relação a tentar descobrir qual era o motivo da causa da microcefalia nas pacientes, principalmente na região do Nordeste. Então, já no começo desse ano de 2016, a OMS emitiu já um parecer dizendo que comprovou essa relação entre Zika vírus e microcefalia. E desde então a gente está nesse combate à doença. E aí está um grande problema de saúde. A gente acaba tendo nenéns que têm não só microcefalia, que a microcefalia por definição é a diminuição do perímetro cefálico, diminuição da cabeça, mas sim as consequências dessa microcefalia, né? Então a dificuldade motora que pode vir, a dificuldade de inteligência, a dificuldade de reconhecimento de qualquer outra coisa que está por isso, que aí é um problema aonde todo mundo se mobilizou pelo problema de saúde pública que é, porque não tem tratamento. Todas as gestantes que pegaram Zika na gravidez tiveram bebês com microcefalia?
Não, na verdade, bem pelo contrário, né? A gente, inclusive, a discussão toda em relação à microcefalia e o Zika veio exatamente daí. Nem todas as pacientes grávidas, gestantes que foram contaminadas na gestação tiveram os nenéns afetados com microcefalia. Inclusive, na Colômbia, a gente não tem nenhum caso de microcefalia, enquanto a gente tem mais de 7.000 gestantes que foram infectadas. Então, na verdade, essa é a grande dúvida. Quais são os sintomas do Zika vírus? Uma febre que não é tão alta e pode ser intermitente, então uma hora está com febre, outra hora não está com febre. A gente chama de rush cutâneo, que é quando a paciente fica com um vermelhão, parece aquele quadro alérgico assim, então rush cutâneo na pele. Algumas pacientes têm uma sensação de mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações. Alguns pacientes com coceira no olho, que lembra uma conjuntivite. Esses são os principais sintomas da doença. Então confundem com muitas outras, com uma gripona, até com a própria dengue, com outras doenças. Então sempre que a gente tiver algum desses sintomas juntos, né? A gente tiver esses sintomas, é importante procurar a unidade básica de saúde para poder fazer o diagnóstico correto, porque a sorologia para o Zika vírus só está disponível nos laboratórios de referência. A gente não tem como pedir que faz ali para mim no laboratório qualquer, não dá. Então, só via laboratório referência. O que as gestantes podem fazer para se prevenir da doença? Colocar tela nas casas, tela contra mosquito, né? Isso é uma prevenção geral. As grávidas, a principal prevenção está no repelente. Existe muita discussão em relação ao repelente. Pode spray, não pode spray, é melhor creme, não é melhor creme. Então, isso é uma coisa que a gente também, aos pouquinhos, está conhecendo, não é uma coisa que a gente sabia, porque a gente não estava acostumado a dar essa orientação para as pacientes. Então, de preferência, os repelentes que sejam creme, não spray, para a gente não inalar. Mas tem alguns repelentes que já foram testados em grávida, é o caso da ircadina, uma substância, que é encontrada em alguns repelentes, e, na verdade, a segurança dela, ou melhor, a praticidade dela, está no tempo de reaplicação, que é a cada 10 horas. Então, a gente não tem muitas marcas disponíveis aqui em Florianópolis, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem que pedir da internet. Nunca kids, sempre adulto, e tentar dar preferência para o creme, não para o spray. Aplicação de tempo conforme o fabricante, né? Conforme o fabricante especifica atrás do produto. E também, quando for para uma área que a gente saiba que tenha, né, ou que seja mais endêmica, que já tem casos, usar roupas de manga comprida para evitar a exposição dessas áreas, né? Lembrando que o Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e da febre chikungunya. Para evitar a proliferação do mosquito, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta: evite acumular água parada, tampe lixeiras e caixas d'água, limpe o quintal e coloque areia nos pratos de vasos de plantas. Santa Catarina ainda não tem casos de Zika vírus, mas nosso estado tem o mosquito Aedes aegypti. Por isso, a prevenção é tão importante. Todos nós temos o dever de ajudar nessa luta. Fiscalize e cuide de sua casa e vizinhança. Contamos com você. Confira agora as dicas para esta semana no quadro Fique Alerta. Nos próximos dias 17 e 18, quinta e sexta-feira, a Prefeitura de Florianópolis vai promover o Feirão de Empregos. O evento será em frente ao Terminal de Integração do Centro, das 9 da manhã às 5 da tarde. A Receita Federal começou a receber as declarações de imposto de renda no dia 1º deste mês. O prazo vai até o dia 29 de abril, mas é bom não deixar para a última hora. São obrigadas a apresentar a declaração pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 no ano de 2015. O Ministério Público de Santa Catarina abriu concurso para 11 vagas de promotor de justiça substituto. O salário é de R$ 22.000. As inscrições custam R$ 280 e podem ser feitas até o dia 31 de março pelo site. O Segurança e Cidadania está terminando. Contamos com você para fazermos uma semana de muita paz. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Segurança e Cidadania. Oferecimento: Fátima, compromisso com a sustentabilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Ende Tractebel Energia.